Bem, dando prosseguimento à nossa série A História do Quadrinho Mundial, aquele esquenta antes do gibizinho eliminado para a Copa de 2026, a gente dá prosseguimento a essa série que começou no ano passado, né? A gente já falou da história do quadrinho norte-coreano, a história do quadrinho russo, e no vídeo de hoje a gente vai falar da história do quadrinho peruano, um país aqui muito próximo da gente, que tem uma cultura quadrinística muito rica e que, por N motivos, N fatores, né, não consegue adentrar no território brasileiro. Eu tô agora num plazazinho na frente da Embaixada do Peru, né? Tem várias dessas estátuas aqui que vocês estão vendo. É um local bem agradável, fica de frente, de fato, para a Embaixada, né? É um local agradável. Tinha esse banquinho aqui, né? Eu tô me sentindo meio Praça é Nossa. Falando aqui sobre a história do quadrinho peruano. Roda a vinheta aí e vamos seguir com a história do quadrinho peruano. Como eu gosto de fazer, né? Ir lá atrás, ir nas partes mais antigas da história para a gente definir, não definir, mas para a gente criar os links, né? Para a gente pegando assuntos aqui que remete à história em quadrinhos. A gente pode voltar lá para o século XV com um livro ilustrado chamado El Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, né? Do Felipe Guarmán Poma de Ayala. Foi um livro ilustrado, né? Tem quase 1.200 páginas e 390 e tantas ilustrações, que é um livro que esse cara, né, o Felipe, escrevia e ilustrava para mandar como era a situação do Peru na época, né? Ele mandava esse livro para o rei da Espanha falando o que estava acontecendo nas cidades, com o povo, toda aquela mistura cultural entre Espanha e os indígenas, né, do Peru. E assim, claro, é um livro ilustrado, não tem conotação quadrinística, porém há alguns elementos aqui e ali que, se a gente tiver de bom grado, a gente pode fazer certas conexões com histórias em quadrinhos. As aberturas capitulares, se você colocar numa sequência, entre capítulos, obviamente, há uma sequencialidade. Em alguns elementos dá pra gente abstrair aí uma diagramação de página, por que não? E também alguns elementos de balões de fala. A gente consegue ver ali coisas bem proto, podemos dizer assim, né? Mas de bom grado, deixando o coração aberto, a gente consegue fazer links, né? A gente consegue, não que esse livro ilustrado trouxe toda uma inspiração geracional pro surgimento, pro fortalecimento e criação do quadrinho. Não, nada disso. Mas eu gosto de colocar essa curiosidade porque, assim, cada país, cada cultura artística, literária, quer que seja, tem elementos que a gente consegue linkar com quadrinhos. Óbvio, quadrinho é um negócio muito plural e diversos elementos dá para formar um quadrinho. Mas não necessariamente outras mídias formando esses elementos conseguem fazer um quadrinho, entende? É meio confuso? É, mas dá para entender. E esse livro é bastante interessante porque ele tem tudo que uma literatura que te vai ficar instigado, né, que te instiga, tem. Tem conflito, tem religião, tem treta política, tem sacrifício, ou seja, é uma obra completinha, interessantíssima de ser lida. Ela foi encontrada, curiosamente, né, na parte da história da parada, ela foi encontrada na biblioteca da Dinamarca. Como essa porra chegou lá, ninguém sabe, mas foi graças a esse resgate que a gente tem hoje esse material, né, escanearam todo o livro, né, um catatal gigantesco, e aí está disponível para ser consultado e ser lido, porque é um baita tesouro, é um baita registro da época que vale muito a pena ser apreciado, né? É bem interessante. Bem, depois dessa introdução, a gente vai saltar do século XV até o século XIX, mais precisamente 1887, quando é fundada a revista El Perú, Ilustrado, que era focado na literatura, né? Mas haviam algumas ilustrações ali que eram divididas em quadros e algumas até tinham uma certa sequencialidade. E a Peru Ilustrado, ela foi importante porque fez com que outros artistas se inspirassem, obviamente, nesse tipo de publicação e começassem a produzir outros tipos de arte que remetiam a algo parecido com a revista do Peru Ilustrado. E isso foi bom porque começou a formar ali, podemos dizer assim,
uma cultura crítica dentro da ilustração peruana, né? Começa a ter aí um fomento de ilustradores dentro do Peru. E para vocês terem uma ideia dessa influência da revista do Peru Ilustrado, né, anos depois surge uma revista chamada Fray Cabezón, de 1907. E nessa revista já começa a ter uma linguagem quadrinística mais específica, né, mais cristalizada, por exemplo assim. Vale mencionar que essa Fray Cabezón era uma revista focada exclusivamente na sátira, na crítica, no humor, charges e coisa do tipo. E aí havia sim algumas histórias em quadrinhos que pipocavam nas páginas da Fray. E aí já começa o século XX, né, nos anos 1900, e as primeiras décadas do século já começa a ter bem mais revistas, né? Já marca uma profusa veiculação de revistas, né, satíricas ou nem tanto, mas majoritariamente revistas de humor eram publicadas no Peru, levando a onda que tinha o Peru Ilustrado. E com essas publicações de revistas e tudo mais, começam a surgir artistas específicos produzindo quadrinhos, sátiras e coisa do tipo. Um dos mais conhecidos artistas desse período foi o Julio Málaga Grenet, né? Contribuiu para a revista Monos e Mônadas. Essa revista, gente, foi um negócio assim monstruoso. Talvez eu faça um vídeo aqui no canal só sobre a Monos e Mônadas, que é muito interessante. E o diferencial do Julio era por conta dos seus desenhos, que eram extremamente elegantes, ricos em movimento, em curva. Era um negócio bem assim, geométrico, sabe? Bem interessante, bem inventivo, né? Diferente do que se tinha, né? As roupas que ele fazia das personagens femininas. Era um negócio bem legal. Ele colocava vários detalhes nos desenhos, né? E deixava um negócio assim, mais elaborado. Lembrava, né, estilos de artistas russos e alemães, né, principalmente alemão, dos que produziram na Simplicissimus, tinha uma estética bem única, uma estética bem própria, que você bate o olho e fala assim, cara, isso aqui fazia parte da Simplicissimus. Eu explico mais a Simplicissimus no vídeo sobre a história do quadrinho alemão, então convido vocês a irem lá ver depois desse vídeo, né? No final do vídeo vai ter, né, aqueles vídeos para assistir próximo e tudo mais, eu vou colocar o do quadrinho alemão, e aí vocês vão lá assistir, né? No caso, os caricaturistas russos bebiam muito da Simplicissimus. E aí, né, falando em estilo alemão, pulamos para 1912 com Pedro Cache. Ele cria a primeira série de quadrinhos assim do Peru, que era sobre um garotinho arteiro, na melhor pegada aí Denis o Pimentinha, né, a criança bagunceira que eu falo aqui nos vídeos, e era uma história básica, simples de um garoto bagunceiro que se metia em altas confusões, no melhor estilo aí, Sessão da Tarde. Humor e aventura na volta da Sessão da Tarde. Então o Pedro também ele cria outros títulos de obras, foi um artista bastante influente aí dentro da história do quadrinho peruano, e ele entra com um título chamado Rasgos e Rasguços, né, o Rasgos e Rasguços, que eram tipos de humor parecido com o que o Raul Pederneiras fazia. Para quem não sabe, o Raul Pederneiras foi um artista extremamente inventivo, com diagramações extremamente fabulosas, que infelizmente é muito pouco falado aqui no Brasil, né? Um artista que foi muito ímpar, que fazia estilos de humor satíricos e sociais, né? Tinha essa crítica social aí. E o Pedro Cache, ele tinha uma estética muito própria, assim, de personagens cabeçudos. Os estilos de desenhos deles, assim, lembra muito... Tem um artista americano que eu não vou lembrar o nome, mas vai aparecer magicamente aqui na edição, ó. Olha só a mágica da edição. Que é muito parecido com o estilo de arte desse artista americano, né? Aqui no Brasil também teve, na Tico Tico, de 1905, né, uma revista infantil aí bem interessante. Tinha essas personagens de cabeção, né, não sei se veio através do plágio ou não, sabendo que o plágio era algo bastante comum e corriqueiro dentro desse mundo das artes, né, principalmente dos quadrinhos. Existem plágios e mais plágios de diversos países, em diversas obras, né, e esse estilo do boneco cabeçudo, Pedro Cache também usava aí nas suas obras. E é legal também de mencionar, né, que a estrutura das histórias em quadrinhos da época era muito semelhante ao de diversos países. Havia o advento da legenda. Nem sempre havia um balão de fala, né, do tipo, mas a legenda foi muito corriqueira. Na Itália tinha legenda, no Japão tinha legenda, aqui no Brasil tinha legenda, né? A gente pode achar a legenda no Corriere dei Piccoli, na Tico Tico, cada um na Polônia com o Matolek. Cada um desses estilos tinha uma métrica própria, se tinha rimas ou não e coisa do tipo. É um negócio bem interessante. Então, os primeiros quadrinhos peruanos, podemos dizer assim,
segue uma lógica bem semelhante aos primeiros quadrinhos de diversos outros países, que seguia o advento aí do uso da legenda. E essa tira do Rasgus e Rasgussus durou até o ano de 1930. E aí, nos anos 20, já começava a ter tiras que tinham um balão de fala. Só que no começo não era muito popular. Aqui no Brasil também teve o uso do balão de fala, mas não era lá popular nem nada do tipo. E aí, no Peru, o Gustavo Lama era o artista que mais usava balão de fala em suas obras. E as histórias dele eram voltadas para a criança num estilo que era muito parecido com histórias em quadrinhos publicadas nos Estados Unidos. Principalmente uma obra dele chamada El Comissário Ted Mickey. E aí esse El Comissário Ted Mickey foi uma obra que fez sucesso e inspirou outros títulos, como Travessuras de Cerucho e Volantín, do Jorge Vinatea Reynoso, né, um artista plástico bastante famoso no Peru, né, ele vai também enveredar para as histórias do quadrinho, igual aqui no Brasil. Portinari fez histórias em quadrinhos com o nome de Urbano, deve sair um vídeo aqui no canal também. E aí esse cara, o Jorge Reynoso, com essa série, né, Travessura do Cerucho e Volantín, era uma série denunciativa. Ela mostrava aí o racismo escancarado na sociedade peruana. O personagem principal, o Cerucho, né, ele era um personagem negro e ele sempre apanhava, sempre era zoado, praticavam bullying com ele, ou algo ruim aconteceu e culpavam ele, ou ele falava palavras em espanhol errado, ou palavras com a pronúncia diferente, ou pegavam o sotaque dele e falavam assim, cara, tu não é daqui, e por isso maltratavam ele. Também ele confundia palavras, então o humor da tira, né, o humor da série vinha através dessa confusão. Algo parecido que rola, sei lá, com um Cebolinha da vida, um Chico Bento, sei lá o quê, que fala uma palavra errada e vira um pandemônio, né? Basicamente era nessa pegada. E aí chegamos no final dos anos 20, com uma revista chamada La Revista Semanal, que era lançada imitando o estilo de publicações estrangeiras, principalmente de publicações argentinas. Tinha essa pegada argentina porque o editor dela, o Salvador Faura, ele foi para a Argentina e trabalhou durante muitos anos em revistas infantis argentinas, né? Vale mencionar que a Argentina tem uma cultura quadrinística bem antiga, já tem uma produção enraizada e cristalizada de muito tempo. O aumento dela acontece aí no finalzinho dos anos 20, né? Na década de 30 começa, pelo menos na metade por lá, começa a ter um aumento significativo, e dos 40 em diante é uma subida assim vertiginosa que só vai dar aquele pause, aquela parada brusca quando tem a escrotíssima ditadura argentina, né? Que aí dá um freio muito brusco na produção de quadrinhos e explorações temáticas dos quadrinhos argentinos. Mas, de toda forma, voltando ao contexto peruano, a série que mais fazia sucesso dentro dessa revista era La Família Mazoletones, do Julio César Málaga, que era aí uma série que tinha um dos maiores destaques dentro dessa revista. Olha só! Olha esse busto aqui. Estamos do lado do capitão da Força Aérea Peruana, José Quiñones G. Herói nacional, patrono da Força Aérea do Peru. Esse cara é dessa época que eu vou falar agora no vídeo? Não sei. Mas eu vou falar sobre a década de 30, na produção de quadrinhos do Peru. Os anos 30 marca a presença de mais revistas. A produção começa a se fortalecer, de fato, né? Há uma ameaça ali no mercado quadrinístico peruano porque está tendo as publicações de obras de outros países, principalmente quadrinhos argentinos e mexicanos. Para quem vê o vídeo da história do quadrinho argentino, sabe que a indústria argentina sempre foi muito forte na produção do quadrinho, principalmente aí nessas décadas de 30 a 50. E o México também, eu fiz o vídeo das Adelitas, ainda não fiz um vídeo focado, né, nesse período mexicano, mas tem o vídeo da história do quadrinho mexicano bem interessante que eu falo um pouco desse panorama. Havia uma produção quadrinística muito prolífica nesses países. E as obras estrangeiras, querendo ou não, eram mais baratas, né? Como era produzido de forma massificada e coisa do tipo, era mais barato. Igual a gente tem hoje com o rolê dos comics, né? Dos quadrinhos de super-heróis. É produzido de forma massificada e vende diversos títulos aqui no país. É algo parecido. É muito mais barato você comprar esses royalties gringos e trazer para cá do que pagar artistas nacionais. Essa lógica é uma bosta, é uma merda, mas é o que acontece. Não foi diferente em outros países. O Peru teve esse processo aí dentro da sua história de publicação de quadrinhos, né? A ameaça, a concorrência de quadrinhos de outros países na sua produção local. Então, né, por conta dessa entrada, o consumo peruano
era muito maior com obras estrangeiras. Mas aí eles começam a perceber que assim, gente, não dá para manter essa lógica doida de ficar publicando obra estrangeira. A gente tem que ter uma publicação nacional, a gente tem que começar a construir aqui, né? Como eu já falei, já haviam revistas, né, como a Monos e Mônada, as aventuras do Ceruche e Volantin, que eu comentei no bloco anterior, né, já tinham ali suas produções e coisas do tipo, mas havia essa necessidade de ter revistas de fato. E aí eles começam a pensar na lógica de revistas infantis, né? E aí dentro desse panorama, com as revistas infantis, começa a ter um desenvolvimento maior da história do quadrinho peruano. E nesse período, 3 revistas eram as mais influentes, podemos dizer assim, no mercado peruano. A Cholito, de 1930, o diferencial da Cholito era que eles gostavam de publicar obras escritas pelos leitores. Olha que coisa boa! Então, se você era um leitor, queria fazer uma história em quadrinho, você podia mandar para a Cholito, eles faziam toda uma verificação, analisavam, falavam se era legal ou não, e publicavam. Alguns artistas começaram sua carreira nessa pegada. Então eu boto, né, a Cholito, que apesar dela não ter sido tão relevante na nossa discussão aqui no vídeo, tenho que citar essa pegada aí super legal que eles faziam de o leitor poder publicar na sua revista. A gente tinha Abuelito e a Palomicha, que para mim é a mais interessante e é a que a gente vai dar um destaque maior aqui no vídeo. Palomicha foi feito por um cara chamado Guillermo Ugarte. Acho que ele era envolvido com artes ou algo assim. Ele lança essa revista e aí dá o grande boom, né? Como eu tinha falado, né? Desde os anos 10 já tinham revistas infantis e tudo mais. Só que a partir dos anos 30, né, começa com a Palomicha dos anos 40, mas vem da cultura dos anos 30 e tudo mais, dá aquele avanço, dá aquele crescimento massivo do quadrinho peruano. E aí a preocupação do Ugarte era justamente tirar esse domínio, tirar esse controle do quadrinho estrangeiro do país, né? Então, com isso, faz séries incríveis. Tinha uma pegada, a Palomicha tinha uma pegada nacionalista, e era voltado para a comunicação entre pais e filhos, né? Então teve, tipo, vários títulos famosos e ela durou somente 3 anos. Mas essa duração dos 3 anos foi muito importante para surgimento de títulos que focassem na aventura, que focassem em situações sociais peruanas da época. Então, assim, o mote da revista era ter histórias de aventura e ser cativante. E tinha esse lance da comunicação do pai e filho. Então tinha aí uma construção social bem interessante, bem bacana, dentro da linha editorial da Palomicha. E um dos títulos mais famosos, né, mais influentes, assim, que trazia uma questão até de sci-fi, uma parada meio Júlio Verne, assim, aventura mesmo, clássica, legal demais, era Viagem Subterrânea, do Eduardo Calvo. Todo aquele clima verniano, todo aquele clima do Júlio Verne acontecia no Peru. Então haviam cientistas peruanos explorando locais inóspitos, locais fantásticos, locais misteriosos no território peruano. Isso fez com que a galera achasse aquilo ali maravilhoso, porque, tipo, querendo ou não, na América Latina tem esse déficit gigantesco, né, de tipos de literatura, podemos dizer assim. Então o consumo de literatura fantástica, de literatura aventuresca nos moldes Sherlock Holmes, nos moldes do que o Júlio Verne fazia, era algo que a galera gostava e só vinha do estrangeiro. Então quando você pega esses elementos, bota na roupa local, a galera adora. Por isso que eu acho válido pra cacete. Olha a crítica aqui, olha o momento da crítica. Podia fazer um quadrinho aqui no Brasil, uma espécie de liga extraordinária com personagens da literatura brasileira. Já tem um monte aí em domínio público, super interessantes. Junta essa patota, lança coisa e dá uma divulgação, traz para novos públicos entenderem, conhecerem personagens da literatura brasileira. Bota coisas estrangeiras rolando numa situação brasileira, porra! Enfim. E aí com Viagem Subterrânea, do Eduardo Calvo, traz tudo isso para uma roupagem peruana. Não é à toa que fez sucesso. Aprenda! Aprenda! Quadrinistas! A fazer essas obras. Antropofage-se. Ainda dentro dos anos 40, principalmente com essas obras misturando temas de outros países e coisas do tipo, acontece uma série chamada Bandoleiro Fantasma, um western fantástico do Demétrio Peralta. Foi uma outra obra publicada na Palomita e trazia pela primeira vez, dentro de todos os quadrinhos peruanos, uma ambientação serrana
do país, né? Não era algo voltado para cidades grandes ou da própria capital Lima. Era algo mais afastado e na pegada do Bang Bang, na pegada do faroeste, né? Então, assim, dentro da Palomita também, publicado bastante histórias de cunho social, né? Então tinha essas questões de quadrinhos denunciatórios, se é que essa palavra existe, sobre diversos temas. Um deles, inclusive um dos mais conhecidos, chama-se Pedrito, el indirecto estudiante. Conta a história do Pedrito, garoto nascido em um pueblo, né? Para quem não sabe, pueblo é como é chamado de forma até então discriminatória, podemos dizer assim, né? Pelo menos na Argentina é assim, não sei se no Peru é assim, mas talvez seja. Essas regiões mais pobres do país. É tipo o interior, o caipira, assim, com toda a liberdade do termo. E aí o Pedrito vai para a cidade e passa a conviver com aquela situação social diferente da que ele convivia. Lembra até a obra que eu citei anteriormente, do Reynoso, Travessuras de Cerúcio e Volantim. Mostrava todo o rolê do racismo com o Cerúcio e coisa do tipo. Mas no Volantim, né, no Cerúcio e Volantim, era por conta da sua raça, era por conta que o personagem era negro. Só que aqui não é a questão racial, e sim a questão social, por causa do Pedrinho ter vindo de um pueblo, ter vindo de uma região mais pobre do Peru, e aí tinha toda a questão do preconceito, da chacota, de zoar o coitado do garoto. E aí a Palomita acaba em 42, e quando a Palomita acaba, o Peru estagna a sua produção de quadrinho. Então os quadrinhos param, não tem mais aquele frisson, não tem mais aquela coisa grande que tinha. E só vai voltar com força em 47, porque rola no Peru entre 36 e 39 um golpe de Estado. E quando o golpe acaba em 45, até o mercado, até as coisas voltarem a se reestruturar, demora um pouco. E aí, em 47, começa a ter o crescimento do quadrinho peruano com novos artistas, novas histórias, e a gente consegue pegar aí, colocar o nascimento, podemos dizer assim, da era de ouro dos quadrinhos peruanos, com sua maior expressão de força nas suas publicações. Mais um busto aqui, tá meio tortinho, né? O solo não ajuda muito, mas enfim. Estamos aqui com o Mariano Santos Mateu, El Valente de Tarapacá, herói da Polícia Nacional do Peru. Não sou um conhecer da história peruana, mas talvez esse cara pode ter sido relevante. Ou não. Mas se tá aqui, eu espero que ele não seja tipo um, sei lá, um milicão foda, escroto, quer que seja, mas enfim. Tá aqui esse cenário, né? Olha só que legal, olha isso aqui, ó. Já mostrei essa parte do vídeo, mas porra, doido demais. Estamos em 1945. Aqui em 45 ocorrem as primeiras eleições democráticas do Peru. A gente tá careca de saber que os países latinos sempre tiveram aí ditaduras e ditaduras e ditaduras, né? Países imperialistas ficam botando bedelho nos países latinos e tem essas merdas de ditaduras que atrasam em 500.000% o avanço social, político, democrático, cultural, artístico, etc. e tal do país. Não foi diferente com o Peru. Mas em 1945 acontece a primeira eleição democrática. Tchau, militares, né, que ficaram no território peruano entre 1936 e 1939. Milicos esses que eram apoiadores de ideias hitleristas e ideias fascistas, tá? Então, assim, excomunga, expurga esse lixo da sociedade e agora temos um período democrático. Olha que coisa boa, liberdade de pensamento, liberdade de ideias. Caralho, passou um besourão foda aqui. Espero que ele não volte pra cá, né? Mas seria engraçado ele passando assim, mas tá longe. E Bustamante Riviero é eleito com apoio da APA, né, o Partido Revolucionário de Esquerda do Peru, e ele entra no governo com esse objetivo. Vamos desvencilhar ao máximo possível essa junção, essa união aqui de ideias hitleristas, fascistas e essas idiotices todas, né? Então ele começa a ter aí essa pegada de ir para caminhos opostos à vigência que tinha, né? Querendo ou não, a Alemanha era uma grande potência na época, bastante influente,
Não é à toa aí que há países que nem eram próximos da Alemanha, mas tinham essa identificação maluca com a ideologia nazista, sabe? Vai tomar no cu. E aí vamos tirar essa parada daqui, vamos acabar com essa merda, saca? Vida nova, esquece essa merda, Hitler morreu, acabou a guerra, vida que segue. Vamos fazer aqui algo novo. E aí, como a democracia, né, como a liberdade do pensamento permite uma soltura maior de ideias, a sátira e os comentários críticos, os comentários sociais, começa a voltar com mais intensidade no Peru. Então essas histórias de comédia, essas histórias satíricas, de humor, crítico ao governo, crítico a várias situações do país, retorna, né, depois de um processo aí de censuras e perseguições e coisa do tipo, volta, coisa boa, liberdade para a galera fazer aí suas histórias, suas coisas, podendo criticar abertamente ao que precisa ser criticado. E aí com essa facilidade, né, até também com a imprensa e tudo mais, as tiras, obviamente, vão ser publicadas com mais intensidade, né, principalmente as tiras diárias. Então mais artistas podiam fazer suas histórias de forma mais livre. Né, a gente sabe que a tira diária ela tem um pezinho muito forte na comédia, um pezinho muito forte no humor. A piada, a crítica social, a crítica política é algo muito determinante, é um fator muito interessante que serve como combustível para as tiras diárias, né? Desde, sei lá, as tiras americanas, né? Desde as primeiras tirinhas, se a gente pegar na França, no final do século XIX, já tinha esses tipos de humor sequencial, quadrinístico, envolvendo crítica social. Né? Então é algo muito intrínseco às histórias em quadrinhos, principalmente tiras diárias e coisa do tipo. Viu? Como a liberdade, a democracia é interessante, é importante para o desenvolvimento quadrinístico. Então assim, se você, olha você, tá vendo esse vídeo, gosta de quadrinho e vota em partidos de extrema direita, tu é maluco? Vão censurar teu quadrinho, viu? Se essa galera ganhar, vão censurar seu quadrinho. Então não vota nesses pulhas, não vota nesses canalhas. Ou vota também, a vida é sua, a liberdade é sua. Mas saiba, há ameaças. E nesse canal aqui, eu já falei diversas vezes em vídeos da história dos quadrinhos, que políticas de direita censuram quadrinhos. Mas, tome cuidado, se você vota em partido de extrema-direita, você pode ser pego e seu quadrinho pode ser destruído, acabado. Você vai querer isso? Acho que não. Nessa época surge um artista chamado Carlos Rossi, ou conhecido como Croce. E aí, nesse período, ele começa algo inovador, podemos dizer assim, que é a popularização de personagens fixos recorrentes nessas tiras diárias. Ou seja, o Croce, o Carlos Rossi Silva, cria essa tendência de personagens fixos em tiras diárias. Assim, personagens inesquecíveis como Dom Credúlio, Harano, Mareta, e o principal dele foi Pachotin. Mas calma, antes de chegarmos no Pachotin, vamos falar um pouquinho do Croce, que vale um vídeo só dele aqui no canal que talvez eu faça. Croce tinha um humor muito peculiar, um pezinho muito forte, assim, afundado no humor, mas também na política. Muita crítica social, muita crítica política tinha nas suas tiras. E fez muito sucesso até receber uma freada brusca, porque né, estamos falando de América Latina. Em 1948 acontece um golpe de Estado no Peru. E aí o presidente, o Bustamante, se exila. E em 48, no mesmo ano desse golpe, surge o Pachotin na tribuna. O Pachotin foi tão famoso que foi exportado para vários outros países da América Latina, e inclusive até hoje é publicado. O Croce já morreu, ele morreu em 2016, mas o legado dele continua até hoje nas páginas de jornais do Peru. Chegamos em 1950. Julio Farley cria uma série chamada San Pietri, que foi um negócio assim, gente, vocês não têm ideia de como foi disruptivo, podemos dizer assim, né? Foi um personagem que desvencilhava de quase tudo que era publicado no Peru, porque principalmente as situações das histórias do San Pietri era metalinguística, ou seja, eram os negócios assim que brincavam com a linguagem dos quadrinhos, a organização estrutural das páginas e propriamente a história em si.
né? E assim, foi um sucesso danado, que o jornal que ele era publicado, né, a Última Hora, fez um concurso em 1952 para lançar novas séries. E aí, olha só que rolê. Foi muita gente mandando títulos, histórias e tudo mais, que foi tantas obras assim inventivas e interessantes que o jornal, a Última Hora, simplesmente descontinuou todas as suas histórias estrangeiras. Pra vocês terem uma ideia do sucesso. Tipo assim, eles perceberam que tinha muita gente fazendo e que dava pra lançar obras em quadrinhos peruanas, sem necessidade de ir atrás de coisas estrangeiras. Bingo, juntou o útil ao agradável e olha só no que deu. E não só isso, como o Sampietri era tipo uma marca da casa, uma marca do jornal, o personagem foi se despedir das tiras, foi se despedir dos outros personagens dessas tiras estrangeiras, um por um. Então aqui na década de 50 já era, o quadrinho peruano deslanchou de fato, e por conta do Julio. Dá pra fazer um videozinho aqui também sobre o Julio. Quem sabe ano que vem, né, a gente faz mais algumas coisas do Peru, porque, gente, assim, vocês não têm ideia do quão interessante é o mercado peruano. E é muito estranho e muito triste, na verdade, como não chegam coisas de lá aqui, sendo que é um país próximo, sabe? Sendo que é um país que muitos brasileiros têm fascínio de visitar. O Peru tem uma história extremamente foda, extremamente interessante, mas os quadrinhos ainda não chegam. Acho que só publicou 1 ou 2 aqui, sabe? Assim, de editoras grandes. Estranho, é maluco como essa lógica editorial que a gente tem aqui no Brasil é torta. Mas enfim, voltando. Dentre esses concursos, uma série foi a vencedora para ser algo contínuo, né? Para ter uma sequencialidade. E aí, La Cadeira de Ouro, do Rubem Osório, foi a que venceu porque essa tira tinha uma pegada mais naturalista. O estilo de desenho que o Rubem colocava nas páginas era muito mais robusta, muito mais detalhado o cenário, sabe? Tinha uma produção com muito mais esmero. Não que as outras não tivessem, mas aqui tinha um destaque maior, um enfoque maior para essa riqueza de detalhe nas tiras, né? Então, assim, a década de 50 é um período no Peru muito louco, porque começa a ter intelectualização das artes, né? As artes plásticas começam a ter mais presença dentro dos quadrinhos, sendo que o Chano, pseudônimo do Alejandro Romualdo Valle, fez isso. Ele trouxe o conceito de artes e começou a fazer quadrinhos no estilo abstrato. E entre 1953 e 1968, o Rubem Osório, lembra do La Cadena de Ouro, e o Herman Batra, que foi outro ganhador desse concurso do jornal, né, do Última Hora, são convidados a fazer uma revista. E aí nasce a Vazada. E aí tinha na época tava tendo uma ideia religiosa no meio, né, uma coisa de catequização, que era uma revista religiosa, a Vazada, e a história disso era tipo padres missionários que se aventuravam em florestas na selva amazônica peruana e coisa do tipo, pra fazer esse rolê da catequização e tudo mais. E a Vazada foi uma das revistas mais longevas do Peru, dentro desse escopo infantil. Uma das séries mais famosas da Vazada era justamente um desenhado pelo próprio Osório, chamado Las Aventuras de Padre La Fuente, que mostrava um padre barbudo indo pela floresta amazônica, fazendo todas as missões missionárias. E uma coisa diferente dessa série é que ela era feita de uma espécie, como se fosse uma novela, né? Vários capítulozinhos, dando atenção nas emoções e no suspense. Deixava aquela pontinha da dúvida para a próxima edição da revista para ver a continuação da história. Foi um fenômeno bem interessante que rolou aí no Peru, junto com a Avanzada. Mais um bloco, mais um busto, dessa vez mais outro militar, o Gran Almirante del Peru, Miguel Grau S. Herói nacional, patrão da Marinha de Guerra do Peru e peruano do milênio. Estamos nos anos 60. Acontece que a maturação, assim como vários países do mundo que tem essa cultura quadrinística, tem a maturação das histórias em quadrinhos, óbvio. Mas ainda temos a ameaça da publicação estrangeira. A Argentina e México continuam firme e forte na veiculação de quadrinhos no Peru. Mesmo com os esforços, né, mesmo com os vários títulos que a gente já teve, né, nos anos 40, 50 e afins, ainda assim há essa pegada, há esse domínio, essa influência, essa
fortificação, é forte, é um mercado forte de quadrinhos estrangeiros no Peru. Então assim, o público infantil já liam as nossas histórias, né? Já tem a cultura aí desde os anos 30 das publicações infantis feitas por peruanos, de fato, publicadas no Peru, né? Então essa parte infantil, página virada. Já conseguimos aqui, já estabelecemos um nicho de mercado bem interessante em que quadrinhos infantis peruanos são comercializados, são vendidos, são criados e tudo mais, e há um consumo deles. Bom, legal, superamos esse problema, vamos para um próximo. Outros tipos de público, um público mais velho. Né? A gente precisa agora pegar esse público, a gente precisa fazer com que essas pessoas parem de consumir material argentino, parem de consumir material mexicano e passem a consumir material peruano. Como a gente vai fazer isso? Personagens nacionais, vamos botar a população, vamos botar peruanos de fato, tendo destaque narrativo, mas com coisas mais voltadas para o nosso dia a dia, podemos dizer assim. A gente tinha as histórias de aventura do Eduardo Calvo, a gente tinha, só que ainda assim, querendo ou não, era algo descolado, né, da realidade. Era algo que, tipo assim, a pessoa não acordava e via um dinossauro na frente de casa e falava assim: meu Deus, abriu uma fenda espaço-temporal aqui no quintal de minha casa. Não. Então, nesse período, começa a ter uma passagem aí urbanizada, começa a ter uma passagem aí mais palpável das temáticas de quadrinhos. E aí, em 62, tem a publicação da obra El Mundo es Ancho y Ajeno, né, que adapta o livro homônimo. Então, é um livro peruano, então começa a ter adaptações literárias, personagens peruanos que se passam no Peru, com situações normais, com situações cotidianas. Olha só, há soluções muito fáceis de serem resolvidas, não é mesmo? E aí também nos anos 60 começa a ter histórias policiais. Sim, aqui no Brasil teve histórias policiais também, de quadrinhos, né, para mostrar para a juventude: não cometa crimes, assim como em vários países. No Peru não foi diferente. Também nos anos 60 marca aí um desenvolvimento, um aumento de dinheiro, uma produção começa a ficar coloridas, histórias em quadrinhos com cores, olha só. É bastante chamativo, todo mundo gosta, e também começa a ter adaptações de lendas peruanas, né? O folclore peruano, mitos e lendas, etc e tal, são adaptados, são feitos quadrinhos temáticos desses assuntos. Então começa a ter um pensamento ainda mais nacionalista, podemos dizer assim, acerca da cultura, acerca da sociedade peruana, é colocado dentro das histórias em quadrinhos, né? Isso foi muito bom. Começa a ter publicações de diversos tipos, aventuras, exploradores que vão explorar a selva peruana. Não é algo de outro mundo, mas é algo que pode acontecer, tipo o Indiana Jones da vida. Apesar de ser maluco, ainda assim é mais crível que aventuras de Júlio Verne, não é mesmo? É. Então esse tipo de história mais próximo do cotidiano, mais próximo do povo peruano, atraía mais essas pessoas, e tem esse novo movimento aí da história do quadrinho peruano a partir dos anos 60. E a partir daqui, meio que eles vão encontrar aí o seu caminho de publicação e de maturação do estilo, né? A partir dos anos 60, talvez a gente pode colocar que os anos 60 foi uma era de ouro do quadrinho peruano, talvez. E a partir daqui eles começam a ter um desenvolvimento maior, um entendimento maior e uma proximidade maior com o que é história em quadrinho, com o que significa história em quadrinho, qual é a potencialidade da história em quadrinho. Doido demais. Em 68, no Peru, começa a ter o governo de esquerda. E a partir daqui, vários movimentos sociais entram em voga. E principalmente a figura do cholo, né, começa a ser legitimado. O cholo, basicamente, é uma figura, né, que refere à população originária do Peru, no caso, mas é um negócio tipo mestiço, é miscigenado, só que tem bastante das características indígenas dentro da coisa, né? Então, tipo, branco, negro, essas coisas saem e fica somente essa figura indígena. E tem um sistema de roupas, né, muito características. No Peru usam muito uma espécie de, tipo um gorrinho, um chapéuzinho assim. Em vários países latino-americanos usa-se o termo cholo, só que o mais comum até então é no Peru. Só que esse termo cholo vem arraigado uma forte carga
preconceituosa, racista, escrota. E a partir desse período dos anos 60 começa a ter mais essa importância de dar a valorização social do cholo. Tanto que nos anos 60 surge um personagem muito famoso, muito importante, chamado Super Cholo, que eu não vou falar com tantos detalhes aqui no vídeo, senão vai ficar um vídeo muito grande, e eu quero fazer algo exclusivo do Super Cholo, né? Que é assim, muito característico, um personagem muito famoso, muito importante dentro da história do quadrinho peruano. Então, desde essa época, começa a dar muita importância, que é algo que ele sempre foi discriminado. Começa a ter os primeiros movimentos de dar essa importância pro cholo nos anos 30, mas sempre foi repreendido por conta de governos de direita, escrotos e tudo mais, foi ficando de lado. Aí agora, nos anos 60, finalmente, o cholo está ficando mais aceito. Porém, ainda assim, no Peru, é muito pesado a carga negativa que tem no termo cholo. É tipo assim, fazendo uma comparação bem livre, chamar o mexicano coisa do tipo de ticano, né, que é algo carregado aí de preconceitos e racismo. E nessa época, um dos títulos mais famosos que tinham no Peru sendo publicados era Selva Misteriosa, do Javier Flores Aguilha, que tipo assim, era uma história de suspense, de aventura, num estilo assim muito foda, era um desenho do cara muito massa, muito trabalho no chiaro escuro, tinham cenas assim que lembrava até coisas do Hugo Pratt. Era um estilo de desenho muito legal, muito inventivo. Não é à toa que fez um sucesso danado, porque o Javier, ele colocava muita coisa legal de aventura e suspense. Você ficava naquela, caraca, o que vai acontecer e tudo mais, e queria ler muito, muito, muito mais. Foda, foda demais. E aí, voltando, lembra que eu falei no começo do vídeo da revista Monos e Mônadas e tudo mais? Então, nos anos 60, ela passa por uma grande reformulação na sua linguagem. Então, as histórias viram uma coisa nova. O neto do editor original, né, assume o comando da Monos e Mônadas e muda tudo. Vamos fazer umas paradas aqui bem diferentes. E aí começa a ter uma nova roupagem, principalmente nos anos 70, com novos tipos de histórias, né, e começa a aparecer, assim, autores que vão ser muito relevantes no decorrer do tempo, na história do quadrinho peruano, né. O Daré, o Cartinho e o Juan Acevedo foram dos autores aí que participaram dessa retomada da Monos. O Acevedo, em particular, ele cria uma série que, assim, com uma carga política gigantesca, extremamente erudita, uma metalinguagem, assim, fantástica, chamada Orateman. E quando você pesquisa isso na internet, dá muitos resultados, muitas páginas extremamente inventivas e interessantes. Umas histórias do Orateman tem um rigor estilístico tão forte que lembra até obras do Carlos Nini, o argentino, que foi inclusive a editora Figura publicou a primeira coisa, se eu não me engano, do Carlos Nini aqui no Brasil, que é uma história muito legal, gente. É uma publicação que vale muito a pena ir atrás, é bem interessante. E, infelizmente, não teve uma conclusão. O Orateman não foi concluído. E aí, uma das últimas histórias do Orateman é quando ele testemunha o assassinato da sua namorada. E aí o Acevedo, ele faz uma narrativa muito, muito triste, muito intensa, e ele percebe que não consegue mais fazer algo do tipo e simplesmente para a série, né? Ele já não consegue, como que eu posso dizer, representar aquelas sensações, porque o personagem principal da série, do Orateman, ele começa a entrar numas coisas, como que eu posso dizer, subjetivas, tudo na cidade, tudo na sociedade peruana, fazia remeter aquele episódio, veio uma carga muito grande de sensações e sentimentos. E aí o Acevedo simplesmente não conseguiu fazer algo, foi algo parecido com o Inoue em Vagabond. Ele parou porque não conseguia representar o que ele queria representar. E a série ficou sem final, olha só, que doido. E aí nos anos 80 em diante, as obras peruanas ficam mais refinadas, né, no estilo, que chegam no país vindo dos Estados Unidos, então começa a ter uma mudança estilística dentro do Peru, né? Começa a ter mais publicação de obras da França também, então obras como Metal Hurlan e outros autores famosos da França, da Europa principalmente, começam a sair no Peru e algo começa a mudar dentro do estilo peruano. E também algo muito característico das histórias em quadrinhos peruanas são o rigor em representar o social, né? A condição social do país é um tema muito explorado dentro dos quadrinhos. Então, a partir daqui a gente consegue ver histórias com mais protagonistas negros, com mais protagonistas indígenas, sempre tendo essas questões aí socioeconômicas, políticas do Peru. E fechando aqui o último bloco de bustos, estamos aqui com este diferente, temos um colar aqui com o rosto do sol, né? Um bigodinho meio safado, um bigodinho meio shakespeariano, não é militar, olha só, ele é um escritor
é um cronista, o Inca Garcilaso de la Vega, ilustre cronista peruano. A gente vai falar sobre zines, né? Eu já dei aqui uma abertura dos anos 80 e vamos falar de zines, uma cultura muito própria do final dos anos 80 do Peru. O Peru, ele tem uma cultura muito forte de zines, uma publicação muito intensa, independente, experimental, voraz, eu posso dizer assim, né? Bastante impactante e é bastante significativo que até hoje a cultura de fanzines, né? A cultura dessas revistas independentes, né? Individuais, podemos dizer assim, né? Tem esse negócio coletivo também, dessa coisa manual, é muito forte. Principalmente nessa época tinha um zine chamado Etiqueta Negra. O Etiqueta Negra era um fanzine que juntavam pessoas novas, neófitas ali, e pessoas experientes. O Breccia, sim, Breccia publicou, teve trabalhos dele sendo veiculados do Etiqueta Negra. Então assim, eles faziam esse combinado, eles faziam esse bem bolado, né? Olha que curioso, né? Eles tinham essa briga de querer sair da publicação argentina e coisa do tipo e chamaram um desenhista argentino, na verdade era uruguaio, a fazer obras. Mas tudo bem, Breccia pai, tá? Alberto, acredito que Alberto Breccia, é foda, tá? Não posso dizer tanto do filho dele, o Henrique Breccia. Mas o Henrique também é muito bom, muito competente. E a filha dele a gente deixa pra lá porque ela tem uns pensamentos meio escrotinhos, né? Meio não, né? Escroto. Mas tudo bem. Breccia pai fez parte, estava nas páginas aí de Etiqueta Negra, um zine com amadores e super, hiper, mega profissionais aí do ramo de quadrinho. E outro artista importante também foi o Jaime Riga. O Jaime Riga é um puta de um pintor peruano e ele começa sua carreira artística nas páginas do Etiqueta Negra. Um negócio muito interessante que tem dentro dessa história dos zines peruanos. Só que, apesar de zines serem fodas e tudo mais, a grana envolvida. Eles estavam querendo chamar a gente tarimbada, a grana acabou e a Etiqueta Negra durou apenas 2 edições. Mas até hoje a cultura de zines no Peru é intensa, é grande, é foda. Cadê a graminha? Aqui. Bem, chegamos ao final do vídeo, espero que tenham gostado. E para finalizar, olha que cenário bonito. Estamos aqui no meio dessa estátua principal, desse plaza aqui na frente da Embaixada do Peru, com o grande marechal do Peru, libertador Ramon Castilla e Marquisado. Então eu espero que vocês tenham gostado. A história do quadrinho peruano é bem extensa, é bem cheia de detalhes bem interessantes. Com certeza eu vou esquecer de gente, tá? Eu peço desculpa para você, grande estudioso da história do quadrinho peruano, porque toda vez que eu faço vídeo aqui no canal sobre a história do quadrinho em algum país, vem a pessoa e fala assim: ei, você esqueceu tal coisa. Ei, você esqueceu fulano. Sim, é muita gente, é muita coisa. Apesar da pesquisa ser extremamente extensa, a gente tem que priorizar algumas coisas. Uns eu deixo de lado propositalmente para trabalhar em vídeos posteriores, outros eu simplesmente, foi com Deus. Mas assim, se eu tiver esquecido algo bacana, comenta aqui, pô, você esqueceu isso, você esqueceu assado, que aí se for válido eu faço a pesquisa mais aprofundada e trago aqui pro canal. Outra coisa legal de eu estar pequenininho assim é que eu posso ficar falando assim, gente, assistam esse vídeo aqui, ou assistam esse vídeo agora no final, né? Então faz aí um Matheus Calciflix, assistam outros conteúdos, eu tenho vários vídeos sobre a história de quadrinhos em vários países, tenho vídeos temáticos acerca de obras específicas, tenho review de quadrinho, tem muita coisa aqui. Se você não conhece o canal, convido você a ver os outros vídeos. Se você já conhece, vê também, ajuda o canal a ganhar views. E é isso. E comenta também o que vocês acharam desse formato maluco. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Leia quadrinhos peruanos, hein? O link na descrição tá aqui para alguns dos títulos publicados aqui no Brasil. Comprando pela Amazon você ajuda o canal, mas não precisa comprar pela Amazon. Compre de sua loja de quadrinho favorita. Foda-se a Amazon. Até o próximo vídeo. Mas se quiser comprar na Amazon e ajudar o canal, mais que bem-vindo.